Nesse vídeo, nós vamos focar nas reações que ocorrem com os ésteres. Nós vemos que os ésteres podem sofrer hidrólise em meio ácido aquoso. Então vejam aqui a reação de hidrólise em meio ácido aquoso ou em meio básico aquoso. Tanto neste meio ácido quanto no meio básico aquoso e depois a acidificação, é produzido um ácido carboxílico. Então vejam que aqui, em meio ácido aquoso, nós vamos ter a reversão da reação de esterificação. Lembrem que reação de esterificação e sua hidrólise são reversíveis. Então, aqui nós temos o éster reagindo com a água em meio ácido, libera o álcool e forma o ácido carboxílico. Se a reação for feita em meio básico aquoso, nós vamos chamá-la de saponificação. Nesta reação, a diferença é que o nucleófilo, ao invés de ser a água, é o íon hidróxido. Aqui, então, o íon hidróxido vai atacar o carbono carbonílico, vamos ter a eliminação de um alcóxido, que depois vai retirar este próton, formando o álcool, e aqui nós temos o carboxilato. Essa reação é chamada de saponificação porque quando nós pegamos uma molécula de gordura, um triacilglicerol, nós vemos primeiro que existem várias ligações éster, e quando se faz a reação de hidrólise em meio básico, utilizando hidroxódio ou hidróxido de potássio, nós temos que ocorre o rompimento da ligação éster, porque o íon hidróxido ataca o carbono carbonílico, e nós vemos que é formado o glicerol, ou seja, o álcool, e é liberado então os carboxilatos de sódio. Esses carboxilatos é que são as moléculas de sabão. Essas moléculas de sabão têm uma parte hidrofílica, que é esta parte ionizada, e uma parte hidrofóbica. Aqui nós vamos ver a parte hidrofílica fica voltada para a água, solução aquosa, e a parte hidrofóbica fica voltada para a gordura. Então, assim são formadas micelas com o sabão. Além da reação de hidrólise que nós vimos, nós temos também a reação de redução com hidretos, no caso o hidreto de alumínio e lítio. Então aqui a redução é uma reação de adição de hidrogênio. Primeiro vamos ver como que é essa relação de oxidação e redução nas moléculas orgânicas. Aqui nós temos três reações. Nesta primeira nós temos um ácido carboxílico se transformando no aldeído. Aqui nós temos um aldeído se transformando num álcool e um álcool se transformando num hidrocarboneto. Nós vemos nessa primeira reação que houve uma diminuição na quantidade de oxigênio. Nós tínhamos aqui 2 oxigênios e no produto temos apenas um oxigênio. Nesta segunda reação, houve um aumento na quantidade de hidrogênio. Vejam que aqui nós tínhamos apenas um hidrogênio ligado a esse carbono. Agora nós temos 2 e o oxigênio ganhou também um hidrogênio. Então houve um aumento de hidrogênios quando nós passamos daqui para cá. E neste último, houve uma diminuição na quantidade de oxigênio. Aqui nós tínhamos um oxigênio, aqui não temos nenhum oxigênio. Vejam que em todas essas três reações houve tanto
diminuição de oxigênio, como nessas duas, ou aumento no número de hidrogênios. Então, isso mostra que houve uma redução. Quando nós organizamos dessa forma, nós vemos que, se nós formos neste sentido, nós estamos reduzindo, ou seja, nós estamos diminuindo o nível de oxidação destes compostos. O ácido carboxílico está no estado de oxidação mais alto. Depois nós diminuímos para os aldeídos. Dos aldeídos para os álcools também estamos diminuindo a oxidação. E dos álcools para os hidrocarbonetos estamos chegando no nível mais baixo de oxidação. Se nós formos no sentido oposto, nós estamos aumentando o nível de oxidação, ou seja, estamos oxidando estes compostos. Então, aqui um resumo. Redução de uma molécula orgânica é sempre que nós estamos aumentando a quantidade de hidrogênio ou diminuindo a quantidade de oxigênio. É o que nós estamos vendo quando nós andamos nesse sentido. A oxidação de uma molécula orgânica é o oposto. É quando diminui a quantidade de hidrogênio ou aumenta a quantidade de oxigênio. E isso vai ser uma oxidação. Vejam que, dependendo do sentido que nós estamos andando, ou nós estamos aumentando o nível de oxidação, ou estaremos reduzindo o nível de oxidação. Então, esta vai ser a relação entre esses compostos orgânicos. Então, olhando aqui o hidrogênio como nucleófilo, nós vamos ver que nessas reações de compostos carbonílicos nós teremos várias dessas transformações. Observe, quando nós passamos o ácido carboxílico para um álcool, esta é uma reação de redução. Também, cloreto de acila para álcools também vai ser uma reação de redução. Os ésteres para os álcools também vão ser reações de redução. Vejam que em todas elas estou usando hidreto de alumínio e lítio. E quando passamos as amidas ou nitrilas para aminas, também vão ser reações de redução que são possíveis de fazer com hidreto de alumínio e lítio. Estamos usando o mesmo reagente em todas essas reações de redução desses compostos carbonilados. Olhando aqui então, de novo, hidrogênio como nucleófilo, nós temos esses dois tipos de reagentes, o boro-hidreto de sódio e o hidreto de alumínio e lítio. No outro módulo, eu havia explicado que a diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o boro vai ser menor do que a diferença entre hidrogênio e alumínio. O hidrogênio ligado ao alumínio, ele vai estar muito mais negativo do que o hidrogênio ligado ao boro. Isso faz com que este reagente seja muito mais reativo do que o boro-hidreto de sódio. E vamos ter uma consequência em relação aos compostos carbonílicos. Vejam que o aldeído e cetonas, eles já estão no nível mais baixo de oxidação do que os ácidos carboxílicos e ésteres. Como eles estão num nível mais baixo de oxidação, eles podem ser reduzidos pelo boro-hidreto de sódio, que é um reagente mais fraco. Os ácidos e derivados vão estar no nível mais alto de oxidação. E para eles, teremos que usar o hidreto de alumínio e lítio, que é mais forte. Compostos que estão no nível mais alto de oxidação precisam
de um reagente mais forte, enquanto que os compostos que estão no nível mais baixo, que são os aldeídos e cetonas, podem utilizar tanto o reagente mais forte quanto este reagente que é mais fraco. Nós vemos aqui que para fazer a redução de ésteres, precisamos usar um excesso do hidreto de alumínio e lítio, e nós vemos aqui no mecanismo que a primeira etapa vai ser o ataque do hidreto, par de elétrons vai para o oxigênio, depois com a volta do par de elétrons, a saída do alcóxido, formando um aldeído. O hidreto de lítio-alumínio, que estava em excesso, ele vai reagir com o aldeído e vai reduzir, ou seja, vai adicionar mais um hidreto, e a gente vai ter que o par de elétrons vem para o oxigênio e depois ele é protonado formando este álcool. Então, o que ocorre é que com os ésteres e com os outros derivados de ácido, nós teremos uma adição de 2 hidretos e eles vão sempre passar pelo aldeído como um dos intermediários, que vai ser reduzido de novo. Aqui nós temos algumas aplicações. Vejam que, nesta primeira reação, nós fizemos a redução tanto da cetona quanto do ácido. Nesta outra reação, houve a redução apenas do aldeído para um álcool. Para a gente fazer essas duas reações, eu tenho que pensar qual é o tipo de reagente que eu vou utilizar. Para esta primeira reação, eu posso utilizar o hidreto de alumínio e lítio e depois a água, porque o hidreto de alumínio e lítio ele é tão forte que ele consegue reduzir tanto carbonilas de ácidos quanto carbonilas de cetonas. Neste outro caso, nós queremos reduzir apenas a carbonila de aldeído e não a carbonila de éster. Para isso, nós vamos utilizar o boro hidreto de sódio, que é mais fraco, que pode inclusive ser utilizado em meio aquoso ou alcoólico, e com isso nós reduzimos apenas esta carbonila e não a outra carbonila, porque vejam que esta daqui está num nível de oxidação mais alto do que esta. Para esta, ou seja, para o éster, é necessário um reagente mais forte, que é o caso o hidreto de alumínio e lítio. Nós tínhamos visto no outro módulo que uma situação como esta, onde eu quero reduzir apenas uma carbonila de éster, sem mexer na carbonila de cetona, é possível fazer isso daqui com a proteção da carbonila de cetona. Então, nós tínhamos visto que, primeiro, nós fazemos a proteção formando o acetal cíclico, fazemos a reação com hidreto de alumínio e lítio para reduzir a parte do éster e depois, então, é retirada a proteção para voltar a ter uma carbonila de cetona. Vejam que existem essas 3 possibilidades aqui. Quando eu quero reduzir todas as carbonilas, eu já uso o reagente mais forte. Quando eu quero reduzir somente a que está no nível mais baixo de oxidação, eu posso usar esse reagente mais fraco. E quando eu quero reduzir só a que está no nível mais alto, sem mexer nesta aqui, eu faço a proteção, uso o reagente mais forte e depois retiro a proteção. Uma outra reação, também que ocorre com ésteres, é a reação de Grignard, onde ocorre a adição de um grupo alquil
carregado negativamente. Então vejam que nessa situação eu estou transformando o éster num álcool, mas o interessante é que este grupo que está carregado negativamente, ele vai entrar 2 vezes. Por isso que é necessário um excesso do reagente de Grignard. Então aqui nós vemos um exemplo, onde nós temos aqui este éster, é usado um excesso do reagente de Grignard. Lembrar que o reagente de Grignard não pode ser utilizado ao mesmo tempo que a água, nós temos que usar ele no meio anidro. E aqui então nós temos um produto que tem 2 metilas. Vejam que essas 2 metilas vieram do reagente de Grignard. Aqui nós vemos o mecanismo, nós tínhamos então um éster, aqui o reagente de Grignard, com a carga negativa no carbono, ele ataca o carbono carbonílico, o par de elétrons passa para o oxigênio volta a fazer a dupla, este grupo é eliminado. Aqui nós temos uma cetona como intermediário, outro grupo vindo do reagente de Grignard ataca este carbono da cetona, par de elétrons vem para o oxigênio, depois numa segunda reação a água é adicionada e vai protonar este oxigênio. Então aqui nós temos um produto que é um álcool, mas vejam que ele recebeu 2 grupos alquil novos, diferente de quando a gente reagia os aldeídos e cetonas, que recebiam apenas um grupo alquil. Aqui ele vai receber 2 grupos alquil, porque ocorre 2 vezes essa reação com 2 mols do reagente de Grignard. Aqui um exemplo prático, nós temos o brometo de etilmagnésio com acetato de etila. Vamos ter primeiro a entrada de um grupo alquil, aqui que está em rosa. Depois sai este etóxido. O etóxido vai sair, formar de novo a carbonila. No caso aqui vai ser uma cetona. E aí, uma outra molécula do reagente de Grignard vai atacar e, de novo, formaremos esse intermediário que depois, com a adição de água, na presença de cloreto de amônia, vai formar o álcool. Aqui, só para mostrar que esta reação também pode ocorrer com os cloretos de acila. Quando se utiliza o excesso de um reagente de Grignard, também vamos obter o álcool com os 2 grupos alquil sendo adicionados ao carbono carbonílico. Aqui nós vemos esse exemplo. Reagente de Grignard, olha, 2 equivalentes desse reagente. Nós vamos ter a adição desses 2 grupos. Então, esses 2 grupos foram adicionados, porque se utilizou 2 equivalentes do reagente Grignard e obtivemos aqui, olha, esse álcool, um álcool terciário. Então, vejam que a partir de ésteres e a partir de cloretos de acila, são sempre formados álcools terciários. E 2 grupos são iguais, porque esses 2 grupos vieram do reagente de Grignard. Então vejam aqui, 2 grupos iguais aqui, 2 grupos iguais aqui, que vieram do reagente de Grignard.